Olá, hoje no mundo político os movimentos do governo Lula no exterior. O presidente brasileiro marcou posições na política ambiental e em defesa da paz no seu tour mais recente pela Europa e tem dado ênfase também até aqui ao estreitamento de relações com os vizinhos da América do Sul, o que indicam os novos rumos da diplomacia nacional. Entre elogios e críticas, qual o saldo pragmático para o país? Como a estratégia dialoga com os desafios internos? Eu converso com o professor de Política Internacional da UFMG, Davison Belém Lopes. Davison, prazer recebê-lo mais uma vez no Mundo Político. Sempre uma alegria para mim estar na companhia de vocês, estou às ordens. Davison, as agendas recentes de Lula na França, onde cobrou ali em um festival de música a dívida histórica de países ricos em relação à preservação de florestas, e defendeu, junto a dezenas de líderes internacionais, mais ajuda aos países em desenvolvimento, talvez seja aí o ponto alto, dessa retomada diplomática do Brasil. Como é que você vê o simbolismo desses encontros? Marco, é seguramente um dos pontos altos dessa trajetória de quase 6 meses agora, não é? Da nova política externa brasileira. Eu acho que o mote do Lula nessa última reunião na França, ele é muito representativo desse esforço de reposicionar o Brasil na cena internacional. A ideia da desigualdade como o fio condutor desse projeto de política exterior. O Brasil como um ator que ativamente busca diminuir as assimetrias globais. E esse foi o discurso do Lula lá em Paris. Ele tentou trazer para a mesa de conversa, para a mesa de negociação, esse tema para o primeiro plano, porque existe hoje no mundo uma divisão que é muito patente entre o norte e o sul, os ricos e os pobres. Esse fosso se alargou muito ao longo dos últimos 2 séculos, não é muito evidente que nós temos uma questão com a qual lidar. O mundo precisa superar esse gargalo que divide os que têm os meios materiais, os que não os têm. E acho que Lula faz bem em problematizar isso. Isso é uma questão de interesse doméstico, interesse nacional. Cada um de nós é contemplado quando Lula traz esse tema para a conversa, não é? Porque, afinal de contas, sempre é bom lembrar, o Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil ainda é um país que tem fome, que tem miséria, que tem pobreza, e é importante que esse seja, ou que essa seja uma preocupação primária da nossa política externa. O protagonismo da agenda ambiental na política externa é imperativo para o Brasil. Numa recente entrevista, o embaixador Rubens Recupero até dizia que essa deveria ser, na visão dele, a principal aposta de Lula para se cacifar internacionalmente. Eu acho que Lula age corretamente neste início de seu mandato, priorizando os temas ambientais. E Recupero está certo, é um tema pivô para o Brasil. Importante perceber o seguinte, Marco: o meio ambiente, a proteção, a defesa do meio ambiente, da biodiversidade, não é? A tentativa de impedir o desflorestamento, isso tudo é tema de interesse brasileiro, de interesse da humanidade, mas são temas que anteriormente talvez não fossem instrumentalizados pela nossa política externa. A mobilização que se faz neste momento de tais tópicos, ela é mais inteligente do que foi antes. O Brasil tem usado o seu patrimônio ambiental, e por esse patrimônio eu me refiro às nossas reservas quase infindáveis de recursos hídricos, florestais, de biodiversidade, o nosso patrimônio cultural dos povos originários, não é? O Brasil é um país que produz energia limpa, é um celeiro de alimentos para o mundo. Eu entendo que agora nós estamos usando esse patrimônio em nosso favor. Existe uma mobilização
mais estratégica, não é? Então, eu acho que a maior diferença é essa. O Brasil tendeu a ser mais reativo nessas pautas ao longo do tempo, historicamente, mas agora quer ser protagonista. E, para tanto, faz apostas. Por exemplo, a candidatura para sediar um evento de tal magnitude quanto a COP em 2025, não é? O encontro anual dos estados que enviam seus chefes de estado, chefes de governo, para debater os rumos do tema do aquecimento global, da mudança climática. Essa candidatura brasileira é uma grande aposta no sentido de que nos coloca na vitrine, o Brasil assume compromissos à vista do público internacional, não é? Coloca para si metas até ambiciosas, como desflorestamento zero até 2030, claro, tenta também capitalizar politicamente com isso. Tenta ganhar projeção político-diplomática, mesmo uma agenda de turismo internacional vem sendo suscitada pelo presidente Lula. Então, eu acho que, basicamente, o que há de diferente neste momento é essa abordagem mais estratégica do tema da política ambiental externa, por assim dizer. Agora, o que lhe parece, Davison, o argumento brasileiro de que acordos como o do clima, né, celebrado em Paris há bastante tempo, não conseguem ser implementados por falta de governança internacional? Acho que há alguma lógica nesse tipo de argumento, afinal de contas, não se tem conseguido uma coordenação muito efetiva, os resultados não são satisfatórios até o momento. Há uma deterioração dos indicadores ambientais e existe uma urgência em se lidar com isso mais efetivamente, não é? Acho que os indícios de que há uma mudança climática e que os fenômenos correlacionados vão se tornar muito perigosos em algum momento que não está distante de agora, não é? Isso tudo vai ficando muito evidente, é hora de atuar. E acho que, para além disso, Marco, tem um argumento que o Lula fez recentemente, mas que não é só dele, acho que é do Sul global de um modo geral, que é o argumento de que os países ricos têm falhado em prover meios para a transição verde, assim chamada, não é? Ou seja, os países ricos não têm colocado os recursos que prometeram colocar no passado para que a economia passe a operar em bases mais sustentáveis ecologicamente. Esse é um argumento que apareceu nas conversas da última semana e que vai estar entre nós, eu acho, nos próximos meses e anos. É preciso que os países ricos se convençam de que sem esses aportes não há transição possível, porque é caro mudar a base de uma economia como a brasileira, que é toda baseada numa concepção muito ainda industrial, não é? De construir um parque tecnoindustrial grande e, enfim, sem muitas preocupações com poluição. É preciso migrar para uma outra base, uma outra matriz, e essa migração custa dinheiro, né? Imagine você a realidade nos países mais pobres do que o nosso. É importante que os países ricos compareçam, então, com recursos e se engajem efetivamente nessa campanha. Falando em economia, Lula fez na Europa, Davison, críticas diretas ao FMI, ao Banco Mundial e à Organização Mundial do Comércio por estarem, segundo ele, falhando em suas operações. Esse posicionamento tem nele aí um cálculo, talvez, para tentar fazer do Banco dos BRICS um contraponto? Como é que você interpreta essa estratégia? Eu não iria por aí, Marco. Acho que o Banco dos BRICS ainda tem uma dotação de ativos muito pequena quando comparado aos dois outros grandes bancos multilaterais, o FMI e o Banco Mundial. Não tem muito termo de comparação ainda. Eu não sou dos que demonizam o papel de FMI e Banco Mundial. Acho que eles têm um papel importante no mundo.
tem servido a alguns propósitos, mas também é verdade que quando foram constituídos em 1944, naquela conferência de Bretton Woods, então lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, eles foram pensados para um mundo muito distinto. O mundo de hoje tem quase 200 países. À época não tinha nem a metade disso, né, de estados soberanos. Então é importante reconhecer não só que o mundo mudou, que o poder se deslocou do Atlântico Norte, há um deslocamento do eixo para a Eurásia. A Ásia hoje é o polo mais dinâmico da economia internacional. E os países do dito sul global já contabilizam algo como metade do PIB mundial. Então é preciso rever as estruturas desses bancos. Por exemplo, o direito a voto, não é? Ele precisa ser reponderado, porque não reflete hoje o peso, a pujança da economia do sul global. Acho que a crítica vai mais nesse sentido. Como disse, acho que FMI e Banco Mundial têm funções a cumprir, como o Banco dos BRICS, alternativamente, numa escala talvez mais modesta, também inclusive tem ganhado espaço nos últimos tempos. Não é? Acho que tem margem, espaço, autonomia para muitos desses bancos atuarem nos próximos anos. Uma reforma do sistema internacional, como parece ser aí a intenção brasileira, não é uma meta ambiciosa demais? Alguma reforma vai acontecer. Eu acho que é mais ou menos inevitável. As organizações internacionais têm nos falhado, né? Elas não têm conseguido estar à altura dos desafios. Eu vou citar apenas duas aqui. A ONU não tem conseguido fazer uma gestão satisfatória da guerra na Ucrânia. Ela não consegue, ela não tem praticamente qualquer serventia nesse momento. É um foro que é hoje secundário. Qualquer resolução, qualquer proposta para pacificar o mundo não vem passando pela ONU, não é? Infelizmente, a ONU não consegue atuar, dado o seu desenho institucional. A gente sabe que a ONU tem como órgão principal, órgão deliberativo principal, um Conselho de Segurança, cujo núcleo, os 5 países mais importantes, mais poderosos do mundo, acabam obstruindo decisões que não sejam percebidas como favoráveis a eles. E, no caso, a Rússia é um desses 5 países. Então fica obstruído, fica impossível avançar qualquer proposta de paz via Conselho de Segurança. E acho que o outro caso é da OMC. A OMC não consegue também emplacar suas resoluções, não consegue destravar a pauta de negociações, as rodadas comerciais, não é? Elas estão travadas neste momento, porque não há consenso sobre os próximos passos a serem dados. E o mundo parece ter entrado numa espiral protecionista nos últimos anos, não é? Então, essas duas organizações, que deveriam reger boa parte das interações internacionais, elas se encontram travadas. Se a gente não fizer alguma coisa para mudar esse cenário, acho que nós estaremos condenados à descoordenação. Isso é um problema. Então, alguma coisa tem que ser feita. Não é? Não acho que seja tão ambicioso, não. É uma questão de necessidade empírica, não é? E imediata. Você cita o fracasso da ONU em relação à guerra da Ucrânia e né, há uma ideia propalada pelo governo brasileiro de se mediar ali a paz, né, entre Rússia e Ucrânia. Porém, Lula já foi criticado por declarações que analistas entendem que pegariam leve com Putin e equiparariam ali responsabilidades. Quais passos concretos o Brasil ainda pode dar efetivamente nessa questão, na sua avaliação? Essa é uma pergunta muito boa, uma questão muito difícil de ser compreendida se não se resgata um histórico da política externa brasileira e, claro, o nosso contexto geopolítico. Eu acho que, primeiramente, Marco, é importante dizer o seguinte: o Brasil tem feito, por ocasião da guerra na Ucrânia, o que faz
há mais de um século, ao abraçar uma postura neutralista para a guerra na Ucrânia, o Brasil ecoa o que é a sua posição tradicional, histórica. Tem nada de muito novo sob o sol. Importante dizer isso. O Brasil, inclusive, abraça na sua Constituição Federal de 88 o princípio da defesa da paz e da solução pacífica de controvérsias. Essa é, ou deveria ser, a nossa meta. E acho que isso às vezes não é compreendido. O Brasil é um país que preza muito por essa autonomia nas relações exteriores e, embora condene de forma inequívoca a invasão da Ucrânia, o Brasil está alinhado ao direito internacional público e, enquanto tal, não pode tolerar uma guerra de conquista territorial, que é o que está acontecendo nesse momento, não é? O Brasil condena isso, como o fez publicamente na ONU ao longo do ano de 2022, não é? Quando aconteceu a invasão da Ucrânia, mas ainda assim o Brasil se considera uma parte não envolvida diretamente no conflito e vai lutar para manter essa autonomia. Vai lutar até o final para não ser tragado para esse conflito. Importante dizer ainda que essa é uma posição corroborada, endossada pela sociedade brasileira. Eu me recordo de que, tão logo houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro, algumas pesquisas de opinião pública foram conduzidas aqui no Brasil e mostraram que entre 2/3 e 3/4 da população brasileira apoiam a neutralidade como uma política do Brasil para a guerra na Ucrânia. Não é? Então, esse é um consenso, é um amplo consenso social. A ideia de que o Brasil não deve se envolver direta ou indiretamente. Não é? O Brasil não deve mandar munição, o Brasil não deve financiar, o Brasil não deve participar. Note ainda, e aqui para encerrar, que a população brasileira é mais simpática à Ucrânia do que à Rússia. Também é algo que comparece nessas pesquisas. Né? Os dados estão à disposição, são públicos. Mas mesmo reconhecendo que a Ucrânia tem razão nas suas reivindicações, tem razão nos seus argumentos, o brasileiro médio não quer se envolver, não quer envolvimento do país com essa guerra, que é a posição da nossa diplomacia, posição de tentar se manter neutro. Agora, dentro desse espírito de buscar a paz, é que o presidente Lula e a máquina diplomática brasileira vem propondo algumas soluções ainda muito embrionárias, viu, Marco? Acho que não tem nada muito substantivo da parte do Brasil, mas há um aceno para que o Brasil participe de qualquer conversa. O Brasil tenta se cacifar como mediador, no que, eu acho, ele reedita uma posição que vem desde o século XIX. Dom Pedro II, imperador do Brasil, já reivindicou esse papel no passado, de ser árbitro das disputas internacionais, e ao longo do século XX o Brasil o fez mais de uma vez. Então é isso, há uma tradição, né? Há um histórico. O Brasil não está inventando agora a roda, esse é o Brasil histórico. Se ele vai conseguir ter um papel efetivo, a ver, está tentando. E não tem nada de anormal na posição do Brasil, a meu juízo. Em paralelo à guerra na Ucrânia, tem sido crescente o tensionamento, né, entre os Estados Unidos e a China, os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Como podemos nos equilibrar nesse jogo, Davison? Né? Lula já fez visitas oficiais aos dois países nessa retomada. Parece que a visita à China gerou algum desconforto nos Estados Unidos. É um equilíbrio super difícil, não é fácil. Note você que, enquanto a China responde hoje por mais ou menos 40% do nosso comércio exterior, é o nosso principal parceiro comercial, e tem 10 anos, desde 2009, não é? Então, ou seja, há 14 anos a China
ocupa a primeira posição como parceiro comercial brasileiro. Mas, por outro lado, os Estados Unidos são o principal investidor no Brasil. Então, se você olhar para o ranking de investimento externo direto, são os Estados Unidos com muita vantagem, quem ocupa a primeira colocação, e tem toda a cooperação que se estabeleceu historicamente, a aliança na Segunda Guerra Mundial, com muita evidência, mas desde a Primeira Guerra Mundial, Brasil e Estados Unidos vêm combatendo lado a lado, vêm construindo uma relação especial, não é? Então é difícil se equilibrar. A China é muito importante, os Estados Unidos também são importantes, e talvez pela primeira vez na história, há quem sustente isso, há uma efetiva disputa de hegemonias, pelo menos na história moderna, entre dois países, não é? Há um pareamento, porque no entendimento desses historiadores, Estados Unidos e União Soviética estavam desnivelados, nunca houve paridade, como não havia entre Estados Unidos e a Alemanha do Terceiro Reich. Mas agora a sensação é de que os dois competidores, eles estão em pé de igualdade, não é? Cada qual tem os seus trunfos. E nós, aparentemente, vamos lidar com esse mundo de bipolaridade mais ou menos assimétrica, mas de uma bipolaridade efetiva pelas próximas décadas. Então, o Brasil vai ter que encontrar o seu caminho. Por enquanto, tem sido possível uma postura de não alinhamento. É isso que a gente persegue. O Brasil quer manter relações com os Estados Unidos e com a China, as melhores possíveis, a ver se isso vai ser um cenário factível daqui a 10 ou 20 anos, não é? Essa é a dúvida. Mas, por hora, o que nos interessa, essa minha leitura, é não se alinhar. Brasília não deve se alinhar automaticamente, a prioristicamente, a Washington ou a Pequim. Deve tentar buscar o nosso interesse nacional da melhor forma possível, não é? Dialogando sempre, negociando sempre. Trazendo nossa conversa, Davison, para a cena sul-americana. Lula recebeu o presidente argentino Fernandes pela quarta vez em Brasília nesta segunda-feira e voltou a defender a moeda comum e crédito de exportações do Brasil ao vizinho. Já na próxima semana, nos dias 3 e 4 de julho, haverá uma reunião da cúpula do Mercosul em Puerto Iguaçu. Qual o papel do continente, né, nessa estratégia mais ampla da política externa brasileira no atual mandato? O continente é fundamental. Não existe país com aspirações de grande potência que não tenha uma relação com seu entorno regional boa, construtiva. O Brasil, se quer dar saltos maiores, se quer fazer voos mais altos, precisa dessa relação construtiva com a sua região. Até porque o Brasil será percebido no mundo como porta-voz da sua região, dos interesses dos países da América do Sul ou da América Latina. É fundamental. Eu acho que a Índia dá sinais, não é, da boa demonstração disso. O entorno regional pode nos alavancar, né? Acho importante que o Brasil leve a sério a sua própria região. E mais, acho que passos importantes vêm sendo dados. A tentativa de reunir chefes de Estado e de governo aqui em Brasília, que aconteceu recentemente, é um marco nessa retomada do projeto de integração. A América do Sul, especialmente, se encontrava muito fragmentada, muitos projetos políticos distintos, e é importante encontrar consensos mínimos, não é? Não é fácil. Há uma heterogeneidade muito grande, maior talvez do que havia 20 anos atrás, quando Lula ocupou a presidência pela primeira vez. Hoje a América do Sul é mais diversa, não é? Não dá para imaginar a América do Sul como um monólito.
mas ainda assim é necessário pactuar minimamente sobre alguns temas. Vamos a eles. Meio ambiente, já falamos sobre ele hoje. É um tema que conecta vários países da região, não é? O tema da saúde global, ou da saúde regional, a eventualidade de uma nova pandemia é fundamental, como ficou demonstrado, que nós nos coordenemos minimamente a esse respeito. O atraso da nossa região em termos de tecnologia, não é? Avanços científicos, nós precisamos ingressar nesses circuitos mais sofisticados da produção econômica. Acho que tudo isso nos conecta, né? Há uma percepção ainda de que é preciso, é necessário desenvolver uma política de defesa para a nossa região, não é? Acho que tudo isso é possível, enfim, nos guiar a um denominador comum, um mínimo denominador, não é? E acho que Lula acerta ao priorizar a região, porque a nossa vida internacional se passa primeiramente na região, no imediato, né? A gente tem muitos vizinhos e a gente tem muitas questões em comum com esses vizinhos. E depois, claro, a gente deve buscar um engajamento nas questões globais, mas a região é fundamental. Davison, obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político. Esperamos ter outras oportunidades aí de falar de novidades da política externa brasileira. Sempre uma honra, meu caro. Até a próxima, então. Até a próxima. Eu conversei com Davison Belém Lopes, professor de Política Internacional da UFMG. Falamos sobre os movimentos diplomáticos mais recentes do governo Lula na Europa e na América do Sul, as posições do Brasil frente às disputas entre Estados Unidos e China e os apelos pela paz entre Rússia e Ucrânia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.